Salve, meu povo! Tudo bom? Canal Entre a Cruz da História. Dizem que o instinto de sobrevivência é uma das forças mais primitivas e poderosas do ser humano. Algo tão básico, tão enraizado na nossa biologia, que é agir deliberadamente contra ela costuma ser visto como loucura. Afinal, desde as cavernas até os gabinetes refrigerados do poder, sobreviver sempre foi uma prioridade. Mas e quando alguém decide falar demais, denunciar demais, apontar o dedo para estruturas poderosas, interesses consolidados e personagens influentes da política? Neste caso, surge uma pergunta incômoda e inevitável. Essa pessoa perdeu o instinto mais básico do ser humano ou decidiu enfrentá-lo de maneira consciente? É exatamente essa provocação que nos traz a conversa de hoje. Nosso convidado é alguém que conhece o poder por dentro, pois já esteve nos altos escalões da política fluminense nacional e que agora se apresenta como uma voz incômoda, bastante inconveniente, lançando denúncias, acusações e narrativas que não deixam ninguém confortável. Hoje vamos conversar com Antony Garotinho, ex-deputado federal, ex-deputado estadual, ex-prefeito de Campos, ex-governador do Rio de Janeiro, ex-secretário de Segurança Pública, um homem que, ao que tudo indica, resolveu desafiar não apenas seus adversários políticos, mas também até o próprio instinto de sobrevivência. É o que me parece, né? Afinal, Garotinho ficou louco? Eu tenho essa impressão. Que jornalismo investigativo é esse? Coragem, desespero, loucura, convicção ou cálculo político? É isso que vamos tentar entender nessa conversa, onde ironia, preocupação e realidade se encontram, porque na política brasileira, sobreviver nem sempre é uma questão de biologia, mas também de narrativa, de poder e risco, sem o qual a vida não vale a pena. Hoje nós vamos conversar sobre isso. Governador, o senhor ficou louco? O que aconteceu com o senhor? Que o senhor está mandando bala em todo mundo? Vinícius, é um prazer falar com você e dizer que, em determinados momentos, você cansa de apostar que algumas coisas vão mudar e você vê que não vai mudar, né? Eu fiz a minha militância desde jovem na esquerda, primeiro na clandestinidade, em grupos de esquerda radical. Depois, quando o processo político brasileiro passou por aquilo que nós todos conhecemos, a redemocratização, a abertura política, as eleições diretas, eu me filiei a um desses partidos, o PT, né, Partido dos Trabalhadores, no qual eu tive algumas desilusões, logo percebi que era um partido que não tinha o conteúdo político que eu imaginava. Eu vinha de um grupo que estudava muito, né? Equivocadamente, mas estudava, né? Nós tínhamos leituras constantes, acreditávamos no modelo de sociedade, né, dividida em classes, a tradicional luta de classes, e deixei de lado o PT e ingressei no PDT. Eu conheci no PDT talvez uma das pessoas que eu mais admire até hoje na política brasileira, que foi Leonel Brizola, que pregava o verdadeiro trabalhismo. O verdadeiro trabalhismo é aquele que concilia o capital e o trabalho. No regime capitalista, o capitalismo impõe a predominância, a prevalência do capital sobre o trabalho. No comunismo, no socialismo, se prega uma ditadura do proletariado, né? Ou seja, a supremacia total do trabalho contra o capital. O trabalhismo que eu tive a oportunidade de estudar, me dedicar a pesquisas no Rio Grande do Sul, trabalhismo brasileiro, originário da região sul do país, não só com Getúlio Vargas, como é popularmente conhecido, né? Trabalhismo de Vargas, mas antes, os precursores do trabalhismo, eles sempre foram pessoas até
que participavam de uma oligarquia, mas com uma visão, né, de conciliação entre capital e trabalho. O desenvolvimento nasce da coexistência da força do trabalho e da importância do capital. Esse foi o trabalhismo ao qual eu me dediquei, me aprimorei, estudei e acredito até hoje. Bem, com a morte de Leonel Brizola, esse trabalhismo se desfigurou, acabou, né? O PDT virou um partido igual a todos os outros, né? Eu, então, fiquei aí meio que vagando em busca de uma alternativa política. Não encontrei. Tentei até voltar para o PDT, mas não foi possível, porque a pessoa que ficou com o controle da máquina partidária, Carlos Lupe, temia minha volta, porque eu sou um bom comunicador, bom Radialista, vencedor né, Eduardo? Radialista. e jornalista, comunicador, jornalista. Sim, sim, mas eu estou dizendo assim, porque o senhor começou no rádio. Sim, a minha história política é toda do rádio, né? E agora, nessa nova versão que você falou aí do Garotinho, no podcast, né? Que é onde eu tenho alcançado milhares de pessoas. Bem, eu tomei as atitudes que venho tomando já há algum tempo, não é de agora. Vamos lembrar que toda denúncia contra Sérgio Cabral foi feita por mim, entregue à Procuradoria-Geral da República, ao procurador, protocolada em Brasília, e gerou daí uma força-tarefa que talvez tenha eliminado uma das maiores quadrilhas de assalto ao dinheiro público na história do Rio de Janeiro. Foi preso Sérgio Cabral, foi preso Adriana Anselmo, a sua esposa à época, o seu secretário de saúde, 2 presidentes da Assembleia, Jorge Pisciani e Paulo Melo, enfim, uma quantidade enorme de pessoas, empresários que estavam envolvidos naquele sistema de corrupção. O procurador-chefe do Ministério Público à época, Cláudio Lopes, foi preso, né? Recebia uma mesada para fingir que não via tudo que acontecia no Estado, e só não foi preso, da minha denúncia, o desembargador, né, que era o comandante do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, de uma família tradicional da Justiça do Rio de Janeiro, porque o pai era ministro do STJ e fez com que o processo que foi aberto contra ele, a partir da minha denúncia, no CNJ, tivesse uma conclusão quase que cômica, né? Reconheceram tudo que eu disse, mas ao final disseram que ele não podia saber daquilo tudo que se passava, porque ele era formado em direito, seus conhecimentos eram de direito, e as notas superfaturadas que ele assinou deveriam ter sido vistas pelos engenheiros do tribunal, né? Ou seja, botar a culpa no mordomo, né? Coitados dos engenheiros do tribunal, ficaram responsáveis por um desvio de 33 milhões de reais, dos quais eles nada tiveram, nada participaram, apenas, né, fizeram o que tinha que ser feito à época, a pedido de pessoas superiores a eles, né? Então, eu não escolhi ser esse garotinho. Eu sou aquilo que eu acredito. E eu acredito que nós somos seres vivos. E a base da vida é a mudança. Desde que você mantenha os seus princípios, mudar é necessário para sobreviver. Se você olha para a vida, se você olha para o mundo, para o universo é feito de mudança. Então é isso, Vinícius. Não sei se eu Não, expliquei bem, estou aberto aqui às suas... o senhor me explicou que o senhor não ficou louco, o senhor está
insatisfeito, mas o senhor está mexendo num vespeiro pesado. Pesado, eu tenho Pesado. noção disso. Mas nunca foi diferente. Tudo que eu passei na era Sérgio Cabral, eu sabia que eu ia passar. Quando você denuncia o chefe do Ministério Público, homens mais importantes da Justiça do Rio, os empresários que ganhavam contratos bilionários, dois governadores, Cabral e Pezão, os dois acabaram presos, dois presidentes da Assembleia Legislativa. Eu sabia no que ia dar, numa perseguição contra mim. Tudo bem que os processos contra mim, todos sabiam que tinham motivação política. Eu fiquei 29 dias detido, entre 4 prisões, entra e sai, entra e sai, entra e sai, foram 29 dias. A pessoa que eu acusei acabou condenada a mais de 400 anos de cadeia e ficou 6 anos, né? Outros continuaram presos, outros saíram. Mas, enfim, minhas denúncias sempre foram denúncias consistentes e fruto de muito trabalho investigativo. Não é mole ser jornalista investigativo num país movido por vingança. É difícil, mas tem que ter coragem. Governador, eu tenho muita coisa para falar com o senhor, nós vamos conversar muita coisa. Mas, assim, eu fiz essa breve introdução, naturalmente, vamos conversar sobre política, etc. O senhor, sem sombras de dúvidas, tem muita história para contar, mas eu queria lhe fazer uma pergunta, que eu já vi o senhor fazendo uma brevíssima introdução no podcast da Rafaela. Por quê? É sobre o Dom Antônio de Castro Maia. Eu sou autor da biografia de Dom Antônio de Castro Maia, que é um livro de 700 páginas que retrata as especificidades do catolicismo campista. E aí, assim, vamos aqui. O senhor foi eleito governador, deputado estadual em 1984? 6. 83. Então, o senhor foi eleito... 3, meia 80, dúzia. não, 6 ou 3? 6, meia 6. dúzia. Então, tá. Mas o senhor estava fazendo a sua vida política, no rádio, etc., e Campos estava um caldeirão no que tange a questão do catolicismo. Né? O senhor foi eleito prefeito em 88, Campos estava vivendo, o Dom Antônio estava sendo excomungado, Dom Carlos Alberto chegou em 81, enfim, o senhor era radialista, político, etc. E hoje tem uma feliz coincidência que hoje seria 30 anos se Dom Roberto Gomes Guimarães estivesse vivo, 30 anos da sua sagração episcopal, foi no dia 7 de janeiro de 1996. Enfim, eu queria fazer um corte porque eu queria ouvir as suas lembranças dessa crise diocesana de Campos, o senhor se lançando como liderança política e Campos vivendo um caldeirão que envolveu a CNBB, a Anunciatura Apostólica, o Papa João Paulo II, etc., Bento, Francisco, enfim. Gostaria de ouvir as suas considerações desse tempo. Eu gostaria de falar, primeiramente, sobre Dom Antônio de Castro Maia. Uma figura extremamente inteligente, grande intelectual, um conservador como poucos, né? Ele acreditava na doutrina católica apostólica romana, queria, né, que a igreja permanecesse, né, diante daqueles ritos tradicionais da missa celebrada em latim, com o sacerdote de costas para os assistentes, e todo aquele ritual que você conhece bem, né, da igreja tradicional. E ele conquistou um público enorme em Campos. Não só em Campos, no noroeste fluminense, no norte e noroeste fluminense. Tanto que, com a intervenção feita a partir da rebeldia de Dom Antônio de Castro Maia, de aceitar a modernização da igreja e a teologia da libertação, que naquela época começava já a crescer bastante no seio da Igreja Católica, houve a ruptura. E muitas paróquias ficaram sob o comando do Dom Antônio de Castro Maia, sob a sua liderança
pessoal e espiritual. Talvez o seu maior seguidor ainda seja Dom Rifan, né? Que, à época, né, era praticamente o seu maior discípulo em Campos, e talvez até mesmo em toda a região. E ele tinha uma vantagem, porque como os conservadores controlavam o, vamos dizer assim, a gente chama curso de formação teológica no protestantismo, né? Mas no catolicismo, o lugar onde se formam os sacerdotes era controlado pelos conservadores. Então, ele ia formando cada vez mais padres conservadores, né? Então, um dos primeiros pontos a se observar na intervenção foi tirar, né, o poder dele da formação dos novos sacerdotes. Mas ele foi uma figura muito importante na história de Campos, né? E digo mais, você que deve ter um conhecimento sobre ele enorme para ter escrito a biografia dele, não foi só para Campos, para o norte, noroeste, para o Brasil, não. Ele talvez seja um dos mais fiéis seguidores de Lefebvre no mundo, né? Lefebvre, você sabe, é grande conservador francês, né, que influenciou durante um longo período a Igreja Católica. Então, assim, eu tinha por ele, ao mesmo tempo que uma oposição, assim, frontal, era um pensamento totalmente contrário, uma admiração pela firmeza, porque hoje você vê conservadores que não conservam nada. São muito diferentes daquele modo de viver, pensar e agir daquele grupo conservador, ainda hoje resistente, com Dom Rifan, que, após a intervenção, conseguiu algo. Eu costumo sempre brincar, nos eventos em que vou, está lá presente o Dom Roberto, né, de preto, e o Dom Rifan de branco. Aí eu digo, Campos é uma cidade tão complicada que tem 2 bispos. Eu sei que não são bispos, né? Mas são tratados como bispos. E foi criada uma entidade, né, que tem o direito de se reportar diretamente ao Vaticano, né, que é a instituição católica. Acho que existem pouquíssimas dessas no mundo, né? Pelo menos que eu tenha conhecimento, né? E são 2 pessoas bem diferentes, mas engraçado, tem uma harmonia muito boa entre os dois. Estão sempre conversando, se falando, né? Então, assim, a minha imagem do Antônio de Castro Maia é uma imagem positiva, embora nós tivéssemos brigas homéricas. Mas ele era tão esperto que ele terceirizava a briga. Ele deixava Dom Rifan brigar comigo. Só nessa época que o senhor estava ascendendo a política, né? Foi justamente nesse período que o Dom Carlos Alberto estava chegando. Dom Carlos era bem mais ameno, depois foi substituído por Dom João, e Dom Roberto Guimarães, um espírito bastante conciliador que resolveu isso. E Campos tem essa face singular na história mundial. A história de Campos é única no mundo. E isso, naturalmente, passou em algum momento pela sua vida. Suas impressões como jornalista, como deputado, como prefeito. No ano que o senhor estava sendo eleito prefeito, então, né, eu tenho até uma curiosidade para contar para você, que eu nunca vou me esquecer disso. Quando eu tomei posse como prefeito, muito jovem, né? Eu ia completar 28 anos. A primeira vez que o telefone vermelho tocou no meu gabinete, tinha um telefone vermelho, que antigamente se usava, né, aquele telefone vermelho. Houve um susto ali, né? Estava acostumado com aquilo. Aí atendi o telefone vermelho e, olha, quem está falando aqui é o Dom Navarro. Eu queria dizer a você o seguinte: as coisas da Igreja Católica você trate comigo. Eu tenho
autorização do Vaticano para tratar de qualquer assunto sobre Igreja Católica. Outras pessoas não havia ainda tido Uhum. a conciliação, né? Era público e Estava notório. no É, auge da crise, quando é. se tornou Eu prefeito. sei das suas posições radicais, né? Mas eu quero lhe respeitar como prefeito, a maior autoridade do município, e espero ser respeitado como a maior autoridade católica no município. Eu nunca me esquecerei disso. Foi o primeiro telefone vermelho a tocar, porque tinha no bispado, não sei se tem ainda, né? Era 1989, eu ganhei em 88, tomei posse em 89. Eu não sei se tem, tinha um telefone vermelho. Engraçado que eu até estranhei, né? Falei, será que lá tem telefone vermelho? Porque me diziam que só tinha na casa do prefeito, na prefeitura, no comandante do Exército, o comandante da Polícia Militar e mais uns 2 outros lugares. Mas tinha no Bispado. O poder de influência da Igreja Católica naquela época. O primeiro telefonema que eu recebi no telefone vermelho foi de Dom Navarro, Dom Carlos Alberto Navarro. Pois é, mas assim, é porque a sua vida política ela passa por algumas questões, por exemplo, ao longo da década de 80, estava acontecendo essa crise diocesana, né? O senhor foi eleito em 88, o telefone vermelho tocou em 89, o senhor foi reeleito em 96 e Dom Não, não, Roberto. não teve reeleição, né? Porque naquela época não existia reeleição. Eu elegi meu sucessor, ele rompeu comigo, nós tivemos um desentendimento, né? E eu fui ser secretário de Agricultura do Estado, de Leonel Brizola, né? E como o governo que me sucedeu foi muito ruim, estava muito impopular, o meu grupo político, temendo que nós perdêssemos a eleição, fez com que eu largasse o meu trabalho. Naquela época eu trabalhava na Rádio Tupi, eu tinha a maior carteira de publicidade do Rio de Janeiro, 30% dos anúncios do Diário Associado eram agenciados por mim, vivia muito bem, não dependia de política, para voltar para Campos, para disputar a prefeitura. Aí eu venci, só fiquei 1 ano e 3 meses, porque eu tive que renunciar para ser candidato a governador. Pois é, foi em 1996, por isso que eu usei a reeleição, porque o senhor assumiu pela segunda vez, Isso. ainda com esse hiato aí de Então, 4 anos, né? porque agora tem essa história de reeleição e proibição de reeleição. Está no auge dessa discussão. Querem acabar com a reeleição seguida, né? Então está tendo essa discussão só para pontuar. Sim, aí nesse ano, Dom Roberto estava assumindo como bispo diocesano de Campos, que foi o bispo que resolveu essa situação, pelo menos foi no episcopado dele que resolveu essa situação, e Campos estava entrando, o catolicismo de Campos estava entrando nos trilhos aos poucos, num período de reconciliação, e o senhor estava se lançando para águas mais profundas, lá no Palácio Guanabara, enfim, de alguma maneira, sua vida tem relação com algumas questões do catolicismo romano de Campos. É verdade. É, colocando assim, bem pragmaticamente, eu não queria ser governador naquele momento. Eu era prefeito de Campos, estava no segundo mandato, com 1 ano de mandato, recebo um telefonema do Brizola. Olha, tu sabes que eu estou aqui na minha casa, reunido. Tu não imagina com quem? Quem, governador? Estamos aqui eu, o Lula, o Zé Dirceu, o Genuíno e alguns companheiros aqui do PDT. É, interessante, né? Mas de onde é que eu entro nessa história? Não, eu, garotinho, quero lhe comunicar que eu decidi ser vice do Lula. Olha, governador, só me perdoe, eu não quero ser preconceituoso, mas o senhor foi governador do Rio Grande do Sul, prefeito de Porto Alegre,
né? O senhor foi o deputado estadual mais votado da antiga Guanabara, governou o Rio de Janeiro, né, o estado do Rio de Janeiro. O senhor vai ser visto um cara que nunca governou nada, nem o sindicato. Ele era bom de assembleia, mas administrativamente ele não tocava o sindicato. Mas às vezes nós precisamos entender que os recuos são estratégicos. Bom, o que é que o senhor quer de mim? Queria que tu viesse aqui na terça-feira. Como eu era do Diretório Nacional, estou pensando que eu ia lá assinar algum documento, né, da aliança. Quando eu chego lá, tá todo mundo reunido, de novo, e mais pessoas que não estavam. Aí fala daqui, outro fala dali. Aí quando terminou a reunião, o Brizola falou, Fernando era o assessor dele, Fernando Brito, jornalista, assessor de comunicação dele. Tu separa aquele lado ali, o garotinho tirar uma foto com a Benedita, e eu vou tirar aqui com o Lula. Como é que é? Qual é a relação? Não, eu vou ser vice do Lula e a Benedita vai ser tua vice. Você vai ser candidato a governador. Eu falei, governador, olha só, eu sou prefeito de Campos, ninguém em Campos nem sabe disso. E eu tenho um detalhe, o senhor não tem mandato, eu tenho que renunciar. Porque de executivo para executivo é diferente da pessoa que é deputado e concorre para um cargo executivo. Não precisa renunciar. Quando você é executivo e vai para outro cargo, você tem que renunciar. Eu vou renunciar a 3 anos de mandato para disputar a eleição com César Maia, que estava no auge, tinha eleito Conde, o Já tinha sucessor vindo em dele. 94, né? Sim, mas o César Maia tinha acabado de eleger o Conde, estava com a popularidade lá em cima. Os programas dele coincidissem, Rio, cidade, favela, bairro, e era aquela onda, né? Eu Favela falei, Baia. eu, eu preciso pensar um pouco. Não, não, tudo bem, mas tira a foto aí. No outro dia estava nos jornais. Aí eu fiquei numa situação complicada, né? Aí ele disse para mim assim, olha, tu sabes que eu e o Lula é a união do trabalhismo. E nós vamos derrotar o Fernando Henrique Cardoso. Se tu perder aí para governador, tu vai ser ministro nosso. Foi prefeito, tem experiência, né? Então, tu vem com a gente aí. Eu, acabei que eu ganhei eleições, perderam. Perderam feio, porque perderam no Veio primeiro turno. no primeiro turno. E eu venci, e quase venci no primeiro turno. Eu fiz 49% dos votos. Quase que eu ganhei no primeiro turno. Uma mancada grande do César Maia, bobagem que ele falou, ele desceu ladeira abaixo, e nos debates eu fui muito bem. Tanto que no último debate do segundo turno, ele não foi. E eu fiquei dando uma entrevista para o William Bonner, e era uma coisa bem montada para, vamos dizer assim, me constranger, porque a minha diferença já era muito grande, e achavam que só se eu tivesse assim, um problemaço que eu perderia a eleição. Aí botaram o William Bonner para me entrevistar, e o William Bonner me encurralando. Quando em determinado momento, eu falei assim, não, peraí, o senhor é candidato? Aí ele, não, eu falei, não, eu quero saber, porque eu vim aqui para debater com o candidato. O cara fugiu, desrespeitou o telespectador desta emissora. Eu estou em consideração ao senhor, devia ter ali uma cadeira vazia, ele concedendo uma entrevista. O senhor está me perguntando ou está me interrogando? Ele pediu comercial, voltou manso. Voltou para fazer uma entrevista, porque do jeito que ele estava fazendo, parecia que ele estava debatendo com eu. Não, o senhor é candidato? Eu não vim aqui para debater com o senhor. Eu sabe, o senhor é apresentador de televisão. Né? Então, foi esse momento aí dessa transição entre a Igreja Católica, é, vamos dizer, progressista à época, né? E a Igreja Católica conservadora. Se bem que você tinha uma Igreja Católica meio centrista, você tinha a teologia da libertação, que era a Igreja progressista, e você tinha os conservadores. Né? Você tinha uma espécie de centrão da Igreja Católica, né? Que era mediadora, né? E que depois, né, uma discussão muito grande, intensa,
dentro do próprio seio da igreja, que eu acompanhei, como eu acompanho tudo. Eu leio 2 livros por semana, sou uma pessoa que estudo muito, leio muito, não tenho nenhum tipo de pretensão de ser doutrinador de nada, mas eu leio muito direito, filosofia, sou formado em teologia, então eu gosto, né? Eu acompanhei muito dessa crise interna que ocorreu quando houve essa intervenção direta do Vaticano para acabar com a corrente da teologia da libertação, que queria dar uma interpretação política ao Evangelho. Queria transformar Jesus, o Filho de Deus, num ser revolucionário, né? E teria vindo para promover, né, uma revolução social e libertar os judeus dos romanos. Governador, nós fizemos um breve aperitivo de coisas pesadas. O senhor já me falou que não ficou louco, mas está injustiçado. No segundo momento, o senhor me narrou um pouco das suas experiências nesse. O senhor foi contemporâneo dessa crise diocesana de Campos dos Goytacazes. Vou abrir um terceiro momento, ainda um pouco na história, mas para a gente chegar no tempo presente, que é o seguinte: o senhor de Campos dos Goytacazes foi parar no Palácio Guanabara, no Rio de Janeiro, e fez uma sucessora que é minha conterrânea, que é a sua esposa, que é de Itaperuna, né? Eu sou itaperunense, estou falando direto de Itaperuna. E aí, assim, isso é um feito bastante significativo, porque, como o senhor mesmo falou, o senhor foi interrogado pelo William Bonner. É um feito bastante significativo. Um campista parar no Rio de Janeiro como governador, fazia sua esposa, uma itaperunense, também parar como governadora, e meio que, querendo ou não, abrir caminhos para outras pessoas que não comungavam do mesmo linha de pensamento, enfim, enfrentando uma das maiores emissoras do mundo. Como é que esses elementos todos estão nesse liquidificador aí? Que suco que dá disso? Olha, deixa eu lhe dizer, minhas brigas com a Globo foram marcadas por problemas que eles criaram. Porque antes de tomar posse, o doutor Roberto Marinho me convidou para um almoço no Jornal Globo, no Jardim Botânico, na TV Globo, aliás, onde estava presente, além dele, o jornalista Evandro Carlos de Andrade, que era, na época, quem pautava o jornalismo das organizações Globo. Homem de confiança, doutor Roberto Marinho. E durante o almoço, ele me fez várias provocações sobre o Brizola, não respondia nenhuma. E aí eu disse uma frase para ele: olha, eu não quero ser herdeiro de ódio. Os problemas que o senhor teve com o Brizola, fruto do seu posicionamento político contra o trabalhismo, todo mundo sabe que quando Getúlio Vargas cometeu o suicídio, o jornal o Globo não existia TV Globo, o jornal o Globo foi destruído, né, por uma massa de trabalhadores que foi para lá, quebrou máquina, quebraram tudo. De 1954. Exatamente. Então, eu deixei claro para ele, eu sou um trabalhista, mas quero pautar minha relação com o senhor de respeito, né? O senhor é um grande homem da comunicação e o Estado, né, tem que respeitar uma das suas maiores empresas, são as organizações Globo. E vamos seguindo. Mas aí veio o primeiro problema. Eu nomeei para diretor do Detran, que estava infestado de corrupção, um sujeito complicadíssimo, que era o coronel Eduardo Chuai, que tinha sido deputado estadual e tinha sido chefe da Casa Militar de João Goulart. Muito, né, austero. Um dia ele me liga e diz: governador, eu preciso tomar uma decisão hoje aqui. Eu falo: Chuai. É o seguinte, eu descobri que todos os carros do Estado, quem paga o seguro é o Detran, a arrecadação do Detran. Eu conheço, deve ter sido aí algum problema de verba e tal.
E isso foi feito no governo passado. Você quer mudar? Não, 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 não é isso. Eu até continuo pagando. Mas aqui não tem licitação e é feito com uma seguradora chamada Roma. Falei, Roma? Seguradora? Aí, isso não te lembra nada? Eu falei, não, me lembra o Papa. Roma, Roberto Marinho. O Roberto Marinho, ele é dono de uma seguradora. E todos os carros do Estado são segurados pela Roma Seguradora. Ele não tem licitação, não. Você faz a licitação. Eles perderam feio. Ganhou uma outra seguradora, preço bem menor. E aí começou uma certa má vontade, né? Mas ainda assim, eles tinham muitos interesses, não criou-se um clima de hostilidade. A hostilidade veio no final do ano. Me liga o reitor da UERJ, que eu chamei para ser secretário, Ézio Cordeiro, né? E diz, governador, temos um assunto delicado. O senhor sabe que nós temos muitas salas, são quase 1.000 salas de aula no telecurso segundo grau, né? Nós repassamos o dinheiro para o Viva Rio e o Viva Rio contrata diretamente a Fundação Roberto Marinho. Eu digo, e quanto é isso? Vamos dizer assim, a preço daquela época, 120 milhões por ano. Como é que é? São muitas salas, são quase 1.000 salas, a gente pode dividir, mas é um preço caro. Eu falei, mas vem cá, o doutor Ézio, Fundação Roberto Marinho, não, ela é que dá os cursos. A gente só usa o Viva Rio, eles, né? Já usavam há muito tempo, isso começou com Moreira Franco, para evitar licitação. Eu falei, mas tem alguém que faz isso? Tem, o Senai faz isso. Eu digo, então pergunta lá qual é o preço do Senai. Era metade do preço. Para evitar a briga, Wesley, faz uma licitação de preço e técnica, para ver se é a mesma coisa. A gente não está discutindo assuntos diferentes. A mesma coisa que eles faziam, o Senai fazia pela metade do preço. Ganhou na licitação. Não podia ser diferente, o Senai. Pois bem, aí começou a guerra. Porque aquilo ali, para eles, era uma bandeira, né? Tá, mas assim, o senhor foi convidado para ir ao jornal do Globo, né? Assim que o senhor foi eleito, já com a condição de governador. Não, já estava eleito, eu já era governador. Assim, já tinha tomado posse, que eu estou dizendo. Mas não trataram de nada de negócio, não falaram nada. Falaram só de política, né? Perguntou se o Brizola ia mandar no meu governo, as coisas que, né? Qual era o meu pensamento político, tal. Ele me achou muito jovem. Você tem 38 anos? 38 anos. Você não acha que é uma coisa assim inusitada? Nós tivemos aí o Chagas Freitas, nós tivemos o próprio Brizola, pessoas como Marcelo Alencar, pessoas mais idosas. Mas e de Campos? Porque assim, eu sou casado com uma carioca e sair do interior para ganhar a vida na capital não é simples. Não, olha, Não é simples. não, tinha um preconceito contra mim na mídia e na Zona Sul do Rio enorme, né? Que, primeiro, de Campos, como você falou. Segundo, o meu adversário, que eu venci no segundo turno, era prefeito do Rio. E o Rio se achava, né, que ainda era a capital. Aliás, ele ainda acha hoje. Acho que houve uma grande injustiça com o Rio, mas o carioca não caiu a ficha ainda. Talvez um dos fatos da decadência do Rio de Janeiro é não perceber que não é mais capital. Querer viver como nos tempos da capital, sendo um estado normal como os outros, né? Como os outros estados. Eu, quando chegava em Brasília, eu tinha mania de virar para a pessoa que ia comigo sempre, dizer, olha, está vendo isso tudo aqui? Olha lá, isso tudo saiu de dentro do Rio. O Congresso, né? O Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral, todas essas embaixadas, tudo isso era dentro do Rio.
Olha o que o Rio perdeu. E o que nós ganhamos em troca? Ganhamos em troca a antiga Guanabara, uma fusão que nem sequer ouviu o povo, que não houve plebiscito. Pela lei, deveria ter. Mas o Célio Borja aconselhou ao general Geisel, né, que fizesse o negócio a toque de caixa, porque já era nítido o empobrecimento da Guanabara. Eles achando que, juntando um estado maior, né, você tem noção, só Campos tem 4.000 quilômetros quadrados. A antiga Guanabara tem 1.000. Só Campos é 4 vezes o tamanho da antiga capital federal do país. Você imagina um antigo estado do Rio. Então, a ideia dos militares era juntar um estado rural, né, que iria ganhar uma visão industrial, mas que fosse muito conservador, porque o Rio era conservador, para enfrentar ou equilibrar as forças dentro de um estado pequeno, que perdeu a capital e tinha uma característica oposicionista ao regime militar muito forte, né? Essa foi a estratégia dos militares que não deu certo. Tanto não deu certo que deu uma cambalhota. Hoje, se você for observar atentamente a economia, você vai perceber o seguinte: o atual estado do Rio de Janeiro sobrevive pelo antigo, que não era a capital. Onde é que está o petróleo? O petróleo está na Bacia de Campos. A refinaria está em Duque de Caxias, antigo estado do Rio. Onde é que está o aço? Em Volta Redonda. Onde é que está o cimento? Em Cordeiro e Cantagalo. Onde é que está a maior bacia leiteira? Está no Noroeste Fluminense. O que o Rio de Janeiro tem? Tudo foi indo embora do Rio, né? Então, hoje, a Guanabara antiga é sustentada pelo antigo estado do Rio, que foi onde houve o crescimento. Quando eu assumi, quando você ia fazer o IPM, que é o Índice de Participação do Município, só a cidade do Rio recebia 44% do ICM do estado, sozinha. O restante tinha que dividir para os outros municípios todos. Hoje, ela recebe menos de 25%. Então, o seu problema com a Rede Globo, com a família Marinho, com a Rede Globo Televisão, começou a partir de 99 por conta de licitações. Exatamente. Eles tentaram fazer comigo ali uma série de provocações, né, insinuações, até que desagou num bate-boca entre eu, o doutor Roberto já havia morrido, e o João Roberto Marinho, né, que era o herdeiro dele, que, vamos dizer assim, ficou sob o comando dele, né, o pensamento das empresas hoje já não está mais. Está no Roberto Marinho Neto, que é o presidente da Globo Ventures, que hoje bolou uma estratégia de crescimento espantosa. A Globo hoje tem participação em 39 empresas. Porque ela, quando viu a queda dela para o mercado de televisão pago, para essas redes de televisão, para a mídia digital, ela desceu a soberba dela e começou a trocar espaço publicitário por ações de empresas. Então, a Globo hoje tem ação do Nubank, tem ação do Quinto Andar, da Câmara Gabriel. Você imagina qualquer setor da economia, a Globo tem entre 20% a 60% de ações dessas empresas. O faturamento do Globo líquido no ano passado foi 16 bilhões de reais. Líquido. Mas assim, teve para completar, o senhor foi dentro da Rede Globo de televisão falar no programa da Mariana Gross lá, que a Globo não pagava imposto, que estava devendo imposto. E devia. Não. Ela estava numa situação difícil. Essa virada se deu quando o Neto, o garoto, com uma visão mais aberta, disse o seguinte: olha, ou nós entendemos que não dá para fazer só televisão, não dá para vender narrativa, que era o que eles faziam durante todo o período militar, eles vendiam narrativa, né?
nós temos que fazer outra coisa. Então foram trocando espaço comercial de publicidade por ações de empresa. Eles têm bancos, têm fintechs, têm tudo. Né? E aí, quando surge um concorrente, ele está atento. Por exemplo, quando eles sentiram que iam perder no futebol, para um cara que entendeu que YouTube pode ser uma televisão, o cara montou a TV Casé, né? Aí o que eles fazem? Juntaram tudo que tinham, criaram a GE, né? A GETV. TV e foram competir com o cara, com uma diferença, né? Com toda a estrutura da Globo. Tanto que o Casé, quando percebeu, vendeu. Vendeu para um grupo estrangeiro. É assim, por exemplo, eu acompanho o meio político e o Brasil, aí, vamos botar desde 2013, está numa loucura de conflitos, etc. Mas aí, entre essas questões, começaram os discursos de que a Globo vai falir, vai quebrar, vai não sei o quê. Aí, quando eu estava assim, no auge das narrativas que a Globo ia quebrar, aí a Globo ia lá e colocou assim 1 bilhão de pessoas, assim 1 bilhão de pessoas não, 1 bilhão de votos, 1,5 bilhão de votos no Big Brother, por exemplo. Falou, gente, acho que a Globo não vai quebrar. Não, a Globo teve uma situação financeira muito complicada, mas ela fez uma série de operações de endividamento, sonegação fiscal. Se fosse levar a sério aquela denúncia que eu fiz, e que depois o Lula compactuou com a Globo pagou, mas o processo sumiu. Pagou 400 e poucos milhões num refis, né, no financiamento, mas ela devia para lá de bilhão. Né? Ela deu uma respirada e aí foi esse processo dela de reengenharia. Tem muita dívida ainda, né? Mas está tudo financiado a longo prazo e com um superávit enorme. Né? Enorme. E com gestores com a cabeça mais moderna. Hoje, eu desconheço, talvez, o setor de aviação. A Globo não esteja metido, porque não já está metido em tudo. Né? Eu digo, a menor participação é 20%, mas tem empresa. Outro dia, você assiste o Jornal Nacional, Nubank oferece Jornal Nacional. Uhum. Sabe quanto o Nubank paga por aquilo? Nada. Mas sabe o que a Globo ganha? O Nubank ganha propaganda, cliente, e a Globo ganha ação. Vai tomando conta das empresas. Você tem uma empresa chamada Quinto Andar, que se tornou assim, uma gigante em gestão imobiliária. A Globo tem 40% do Quinto Andar, né? Que hoje virou uma multinacional. O sistema de segurança no Brasil hoje, de cada 10 câmeras, 5 usam câmeras Gabriel. A Globo é praticamente dona das câmeras Gabriel. E eu poderia falar outro setor, até comida. Ela entrou em tudo, trocando espaço publicitário, né, por ações de empresas. O senhor vai se reconciliar com a Globo, governador? Então, olha, eu não investigo pessoas, eu investigo fatos. Né? É lógico que por trás de todo fato tem pessoas. Né? A Globo tem um instinto de sobrevivência, como você falou aí no início, muito grande. Por exemplo, ela estava até pouco tempo fechadíssima com o governo federal. Cada palavra da Miriam Leitão parecia a página oficial do governo. Né? Cada programa daquela Andréa Sadi, A Sadi. a Sadi parecia secretária de comunicação do Palácio. Né? Mas aí a coisa começou a virar. Eu senti que começou a virar quando o Merval Pereira, que nem de perto se compara ao talento do Evandro Carlos de Andrade, né? E foi o grande inspirador ali do Dr. Roberto Marinho no jornalismo, na era moderna, mas ele hoje representa um pouco do pensamento do dono. Né? Ele, quando fala, é o dono que está falando. Ele começou a questionar o governo, começou a questionar o modelo econômico, começou a dizer, olha, o Bolsonaro é culpado, mas o Alexandre de Moraes
tiro certo, não. Ele começou a destoar, e agora, no caso do Banco Master, né, ela entrou de sola, né, contra o Banco Master, representando a cabeça do sistema. Nós vivemos num sistema que, ele, na minha visão, ele é repartido assim. Em cima você tem o sistema financeiro e os grandes bilionários do país. Aqui do lado, você tem os guarda-costas do sistema, que são as cortes superiores. Desse lado aqui, você tem os políticos, na sua grande maioria, que são aqueles que fazem as leis para proteger esse sistema. E no meio, falando para convencimento da população, você tem a mídia, os grandes jornais, a televisão. Por isso eles tentam inviabilizar a internet, né? Porque a internet foi o grande pulo para a gente poder romper com o monopólio da informação, né? Então, você vê nitidamente esse escândalo do Banco Master, que a Globo já não está totalmente alinhada. E aí, olha, é a primeira vez que eu vou falar isso que eu estou falando aqui. Eu até preparei para falar isso num podcast que eu vou dar entrevista amanhã, ao vivo, mas é a primeira vez nos últimos tempos que o sistema está dividido. Os banqueiros estão de um lado e o STF está de outro. Por instinto de sobrevivência do STF, mas você vê uma nota da FEBRABAN contra o ministro Toffoli. Aí o TCU está do lado do STF, mas o Congresso está do lado do Toffoli. Então está-se um barata voa que o sistema não está conseguindo funcionar. O Brasil hoje é um estado disfuncional. Porque, no papel, nós somos bicamerais, Câmara e Senado. Mas, na prática, nós somos tricamerais, Câmara, Senado, Supremo, que não tem voto, mas muda e faz a lei. Na prática, é isso que acontece. No papel, nós somos presidencialistas. Na prática, nós não somos. O presidente não define. Quem dá a última palavra tem o poder de veto e de derrubar o veto é a Câmara dos Deputados. O governo hoje tem influência sobre menos de 5% do orçamento. Não manda nada. Né? Você tem emenda impositiva, você tem emenda de bancada, você tem uma série de questões, o orçamento bilionário para a justiça, né? Aí você tem, para pagamento de juros, 43% das receitas do governo, você tem uma previdência também falindo, né? Então você tem um país que não funciona. É incrível como há 40 anos atrás o Brasil estava num patamar de economia semelhante ao da China, maior do que a Coreia do Sul. E hoje nós somos um país desindustrializado, que exportamos matéria-prima e paramos no tempo. Ok, então os banqueiros e o STF estão rompidos, então o sistema rompeu. O sistema está brigando. Por quê? Eles querem... O Vorcaro, que é o dono do Banco Master, é um 7-1 com charme. É sabe aquele corrompedor profissional? Ele foi corrompendo todo mundo e ficando com todo mundo na mão. Na hora que ele dá um lote gigantesco no mercado, o Banco Central tem que ir em cima dele para tomar uma providência para não destruir o sistema todo, para não ter um efeito dominó. Quebra um, quebra dois, quebra três, quebra todo mundo. E diz o seguinte, ó, seu banco está liquidado, você não vou sozinho. Lembre-se que eu sei de muita coisa. Vocês estiveram comigo até pouco tempo atrás, nas minhas festas, nas minhas viagens, nos meus palácios. O cara é dono de palácio. Né? Meus palácios. Então, cuidem de mim, que eu cuido de vocês. A palavra é essa. Entendeu? Então, nós estamos num país que, assim, para ir
ter um clique, esse negócio aí degringolar, falta um líder. Se o Brasil tivesse um líder, olha, o Brasil hoje, eu não sei o que... Não é porque ninguém acredita em mais nada. Está assim, mais ou menos como eu. Não, ninguém acredita mais nada, governador. Ninguém Eu acredita acredito mais mais nada. nada. Eu estou dizendo, então, eu também. Entendeu? Por isso você ficou doido? Não, fiquei doido. Eu parti para aquilo que eu falei, bom, já que eu não estou acreditando em mais nada, eu vou fazer o que eu sei fazer bem, jornalismo investigativo. É porque, assim, nas suas credenciais está lá, né? Ex-deputado, ex-deputado estadual, federal, prefeito, teólogo, cristão, governador e jornalista investigativo, porque, assim, né, outro dia eu estava vendo os seus vídeos, e aí eu vou. Porque muita coisa para falar com o senhor, né? Mas, assim, eu estava fazendo uma analogia, né? Caminhando assim, pensando, falei, gente, o programa do Garotinho, assim, o podcast do Garotinho, né? Parece assim, eu tenho a impressão de que é o Velho Oeste, né? Que tem né? Billy the Kid, Buffalo Bill, Jesse James, No Brad outro dia, Peepers. E outro dia assim, o cara, outro dia o cara mandou para mim um desenho, eu como se fosse o Zorro. Ele botou aquela máscara do Zorro, chapéu do Zorro, eu com uma espada, dizendo assim, o novo Zorro, Zorrotinho, né? eu pensei em outro nome, porque eu estava pensando nesses nomes desses personagens do Gatilho Mais Rápido do Oeste. Eu falei assim, parece Tony Little Boy, o gatilho mais rápido do Fluminense. Porque assim, você está mandando muita bala. E é rápido, assim. Mas você sabe por quê? A corrupção está grande demais. Tanto no Estado, isso espalhou para muitas cidades. A maioria dos prefeitos, vendo que não dava nada para ninguém, entrou também na dança. E no governo federal, entendeu? Farra total. Vamos segurar, porque a situação é a seguinte. Eu quero entrar nessa questão o seguinte. Como o senhor está mandando no Cláudio Castro, no Cabral, no governo, em questões federais, etc., sobrou até para Itaperuna. Eu sou um professor itaperunense, enfim, tenho muito interesse nas questões de Itaperuna, e lá pelas Santas eu acompanho sua página, você falou de aluguéis de carro que acontece em Itaperuna. Eu poderia lhe fazer, gostaria de lhe fazer uma série de perguntas. Nesse aspecto, assim, primeiro deixar claro a minha impressão, né? Que me parece que o prefeito de Itaperuna, o Nel, está muito afim de trabalhar. Eu tenho essa impressão. Não tenho muitas condições, tampouco de defender como de atacar, porque eu não tenho ligação nenhuma com a prefeitura. Eu tenho a impressão que Itaperuna parece que entrou num momento melhor do que foi, porque eu também não tenho como provar, mas em Itaperuna, as pessoas acreditam, e não me parece um absurdo, embora eu não tenha como provar, que o último prefeito, o Alfredo, quebrou a cidade para eleger o filho dele, o Murilo, como deputado federal por conta de RPA. Isso daí é o que as pessoas acreditam. Repito, não tem como provar. E o NEL tem um certo grau de aprovação, apadrinhado pelo Jair Bittencourt, e o senhor vai lá e me manda essa. O senhor rompeu com o Jair? Como é que é isso? Não, já rompi com o Jair há muito tempo. Eu tenho pouco conhecimento do NEL, mas o Jair eu conheço muito bem. Né? Eu acho que o grande problema de Itaperuna... Essa é a prefeitura de Itaperuna com Claudão, com o doutor Péricles, há muitos Não, eu anos. estou dizendo assim, eu não conheço o NEL, né, só de vista, uma vez ou outra, talvez num encontro aí, mas eu acho que o problema dele é a influência do Jair Bittencourt maléfica sobre ele, entendeu? Jair é uma pessoa que é muito ambiciosa do ponto de vista patrimonial, é hoje um homem rico, com muitas posses em Itaperuna e fora de Itaperuna, né? E mais tarde, nessas denúncias que eu venho fazendo, eu vou mostrar algumas coisas.
E eu espero que Itaperuna dê sorte. Acho que Itaperuna tem bons prefeitos. Espero que for um bom prefeito. Assim, minha avaliação, eu fui governador e ele, prefeito, levamos para Itaperuna o CETERJ, levamos muitas obras importantes para Itaperuna, asfalto, até Itaperuna, até São José de Upar, enfim, muita coisa importante. Agora, o Jair foi se perdendo ao longo da caminhada, né? Eu lamento muito, né? Talvez a convivência dele com essa política do Rio tornou muito patrimonialista. Um dos motivos que me afastou do PT foi quando eu percebi que a cúpula petista estava ficando rica. Palocci, Zé Dirceu, né? Ali sobrava o Genuíno e mais alguns. Então eu fiquei um pouco, foi assim, me desencantando e me afastando do PT e da esquerda. Não vou dizer para você que no campo conservador, da direita, todo mundo é honesto. Não existe isso. Ideologia é uma coisa, caráter é outra. Honestidade é outra. Você tem gente honesta em todos os espectros ideológicos e tem gente desonesta em todos os espectros ideológicos. Voltando ao caso específico de Itaperuna, aquilo era uma adesão de ata, não era uma licitação. E a publicidade dava a entender que a prefeitura tinha adquirido uma frota de carros, quando, na verdade, ela estava pagando aluguel. Aí aquilo me pareceu, como homem de publicidade, uma propaganda enganosa, né? Então, eu alertei a população que, primeiro, os carros eram alugados. Segundo, que não houve licitação, houve uma adesão a uma ata. Uma ata de um consórcio, né, distante, negócio meio complicado, né? Então, hoje no Brasil existe uma indústria de adesão de ata. Se você for pegar, em média, nas prefeituras, 30% das compras e das licitações são através de adesão de ata geral. Desde compra de uniforme até compra ou aluguel de máquina, de veículo. Então, foi uma crítica pontual, embora eu tenha hoje profundas, né, assim, diferenças em relação ao Jair Bittencourt que eu conheci na época do Péricles, né? O Jair assumiu, ele foi eleito em 2004. Do meu ponto de vista também, da condição de munícipe, achei que ele foi um bom prefeito. Teve uma questão em 2008 envolvendo uma mala, ele sumiu do radar, mas aí voltou e hoje é senhor de Itaperuna. Hoje ele é o senhor de Itaperuna. E eu vou Mas dizer, olha, tenho a o impressão de que o senhor... Léo está afim de trabalhar. Eu tenho... Não, olha só, eu não questiono o Nel. Eu não posso questionar uma pessoa que eu não tenho nenhuma informação de desvio de caráter dele. Ponto. O que eu tenho de informação é que o Nel não tem autonomia para governar. Quem governa é o Jair. Né? Eu não estou lhe falando nenhuma novidade. Não, quem está falando sou eu. Não, quem tá dando essa afirmação é Antony Garotinho. Né? Quem governa Itaperuna é Jair Bittencourt. E o Jair é um cara que trata com firmeza e falha com certeza. Igual o Eduardo Paes. Essa frase é do Eduardo Paes. É sobre o Eduardo Paes que o senhor falou. Não, o Eduardo Paes, eu falei, trata com firmeza e falha com segurança. Uhum. A do Jair trata com firmeza e falha com certeza. Então, assim, eu acho que o tipo de política patrimonialista que o Jair faz, o povo não aceita mais. O povo não está a fim de pagar imposto para sustentar compra de fazenda, para sustentar negócio particular. Entendeu? O povo não quer mais isso. Que empresa é essa? Essa empresa era do Jair? Olha, quando eu divulgar, eu vou divulgar tudo de uma vez só. Não.
Ok, eu estou falando, estou lhe perguntando por quê? Porque eu sou itaperunense, tenho interesse nas questões que tocam Itaperuna, eu lhe acompanho, como eu disse, né? Tony Little Boy está lá, o gatilho mais rápido do Oeste, está lá no. Eu vou lhe contar uma pequena história. Nós queríamos evitar a eleição do Bacelar. Vamos já um candidato. Aí eu recebo um telefonema de um deputado do Rio, diz, olha, fechamos um acordo aqui para rachar a base do governo. Nós vamos lançar um rapaz lá da sua região como candidato contra o Bacelar para presidente. Eu digo, quem? Jair Bittencourt. Eu falei, olha, ele não vai até o fim. Não vai. Fechou com a gente aqui, deu a palavra e vai até o fim. Aí juntou-se os votos que já existiam da oposição, mais o voto da situação. Mas tinha um problema. O voto era aberto. Nós conseguimos, no plantão do Tribunal de Justiça, uma decisão para o voto ser secreto, porque o pessoal tinha medo da reação do Cláudio Castro se o Bacelar perdesse. O Bacelar era o candidato, né? Candidato do Cláudio. Do Cláudio, candidato do Cláudio. Bom. Porque ali era tudo União Brasil e PL, né, governador? Sim, mas não era Bacelar. Bacelar era Cláudio. PL estava rachado. O Altineu, por exemplo, não queria o Bacelar. O Altineu estava trabalhando pelo Jair. Altineu Cortes. Altineu Cortes, que é o presidente do PL estadual. Aí me liga o siciliano. Eu estava em Araruama no dia. Garotinho, ganhamos. Fizemos umas contas aqui, vamos ter 37 votos. Vamos ganhar essa decisão aí no tribunal. O desembargador deu voto fechado. Podemos chegar até 40 votos. Eu falei, rapaz, diga uma coisa, o Jair é candidato? Não, rapaz, você tem certeza? O garotinho está aqui com a gente até agora, contando votos, ligando para as pessoas. Eu falei, rapaz, olha, eu conheço o Jairzinho há mais tempo que vocês. Ele não vai ter candidato. Quando não dava mais tempo de fazer nada, praticamente em cima da hora, não tinha chance de articular candidatura nenhuma, o Jair desiste. E nós sabemos o que custou aquela desistência. A eleição do Rodrigo Bacelar. Não. Além disso, custou muito dinheiro. Ah, tá. Não, ok. Mas assim, porque assim, porque Itaperuna, o senhor sabe disso. O senhor tem poucas coisas que acontecem no estado que o senhor não sabe. E a região noroeste fluminense não é uma região que se desenvolve. Não vai. Não vai, não adianta que não vai. Outro dia eu estava conversando com um jornalista aí de campo, chamado Adelfran Lacerda, que ele falou, rapaz, eu olho com bons olhos para o futuro de Itaperuna. Eu falei, Adelfran, eu não consigo acreditar em grandes desenvolvimentos. Embora eu preciso lhe dizer, com muita honestidade, que eu olho com razoável esperança e simpatia o trabalho do NEL. Preciso lhe ser muito honesto em relação a isso. Claro. Agora, sei que Itaperuna, o Jair voltou. Ele voltou, assim. Tanto é que ele foi mestre de cerimônia. Um ano atrás, quando o Nel foi prefeito, foi eleito, teve a cerimônia da posse, foi o Jair que deu o tom em tudo. Sim, o Jair hoje ele é senhor de Itaperuna. E acreditávamos, inclusive, que chegaria a ser presidente da Alerj. Mas não sei se Itaperuna vai se desenvolver, enfim, como é que o senhor vê esse desenvolvimento do Noroeste? Olha, eu creio que há uma questão que atrapalhou muito o desenvolvimento da região, que foram os benefícios dados, comparados à Sudene, ao Espírito Santo. Né? Então, a hora que entrar em vigor o fim dos incentivos previstos na reforma tributária, a nossa região vai desenvolver muito. Eu não tenho a menor dúvida disso. Tanto Itapiruna como Santo Antônio de Pádua tem muito potencial. Tem cidades problemáticas. Você há de convir que vamos pegar Laje do Priaé, para crescer é muito difícil. Não tem como. Né? Muito difícil. Mas como é que é isso? Essa coisa da Sudene, do Espírito Santo, como é que é isso, governador? Os benefícios fiscais que foram dados ao Espírito Santo
por causa do clima semiárido, né? Fez com que o Espírito Santo tenha uma série de vantagens para empréstimo, para pagamento de impostos, tanto das empresas, né? E depois o porto, né? O porto colocado ali tinha um incentivo fiscal que todo mundo queria botar tudo pelo Porto de Vitória. Primeiro restringir os incentivos do porto e agora está se trabalhando para equiparar o clima do Noroeste ao clima do Nordeste, pelo um estudo feito pela UENF, o índice de pluviometria da nossa região Noroeste, né, é muito parecido com o do Nordeste, que tem uma série de benefícios fiscais. Então, acho que, acontecendo isso, se torna muito competitiva, né? Vai ter uma possibilidade de crescimento muito grande. Eu vou te dizer, há pouco tempo, eu fui convidado para dirigir uma grande empresa multinacional chinesa, né? E ela ia trabalhar na fabricação de placas e numa imensa fazenda de energia solar. Fui lá, fui entrevistado, fui aprovado, ia ser o CEO. Eles mandaram os técnicos chineses, fizeram um levantamento profundo no Estado, e se não fosse aquela medida provisória maluca do Lula, que diminuiu a compensação da energia solar pela energia elétrica de 80 centavos para 36 centavos, tornando praticamente inviável a energia eólica e a energia solar em grande escala, nós teríamos entre Natividade e Itapiruna uma imensa fazenda de energia solar que ia ser uma das maiores do Brasil, feita pelos chineses. Eles investiram 2,5 bilhões de dólares. Estava tudo feito, né? Tinha sido, inclusive, estranhamente, acordado entre o Lula e o Xi Jinping, né? E depois o Lula, por pressão dos Batista, que compraram termoelétrica, os irmãos da JBF, o Lula aumentou com a seguinte alegação: as empresas geradoras de energia, elas têm a rede é dela, e ela não quer que outra pessoa produza energia e use a rede dela. Para usar a rede dela, o cara vai ter que pagar. Aí acabou com o incentivo que existia, bem forte, à energia solar, e aí a empresa deu uma paralisada. Hoje eu estou fazendo uma consultoria para essa empresa em 2 vetores que restaram. O primeiro, instalar 4.000 pontos de abastecimento de carro elétrico, porque vai sair agora a primeira fábrica de carro elétrico, mas não tem onde abastecer. Então, os carros elétricos estão encalhando, né? A BYD vai começar a funcionar. 4.000 pontos significa 4.000 bombas. São 4.000 pontos, cada um, 4 bombas. Então, são 16.000 pontos no Brasil. Eu estou conversando com vários fundos de investimento, com redes sérias, né? Hoje em dia, o setor de combustível está com envolvimento aí com tráfico violento. Então, você tem que... E o segundo, o seguinte: como você não tem ainda a fábrica no Brasil, quando dá problema no carro elétrico, você tem 2 problemas adicionais. Não tem peça, a peça tem que ser importada, demora, e segundo, você não tem mão de obra. Você não tem mecânico de carro elétrico, não é a mesma coisa. Então você tem que fazer um curso, eu já estou conversando com o Senai, né, para fazer um curso para mecânico de carro elétrico. Então, por exemplo, a nossa região é viável, né? A nossa região é o quê? Nossa região é o quê? É viável. Viável. Viável, totalmente viável. Ela precisa de iniciativas inovadoras, e agora, com a mudança, mesmo que não tão veloz como se pensava, da matriz energética, ou pelo menos a diversificação, a incidência solar no noroeste fluminense é comparável ao do nordeste. Não, a incidência do noroeste fluminense, assim, se sol é dinheiro,
o Noroeste Fluminense precisa ser Não, posto no mapa. não é assim, não. Sol é dinheiro. Porque, assim, Itaperuna é um lugar caliente. Itaperuna é um lugar Não, caliente. olha, eu não me meti, porque a minha parte era gerenciar a empresa como um todo. Eu não me meti na escolha, até para não dizer, está influenciando. A escolha foi técnica. Era uma área entre Natividade e Itapiruna que ia abrigar a fábrica, não, mas ia abrigar a fazenda solar, porque é onde tem a maior incidência de energia solar permanente, né? Você pode ter energia solar em algumas áreas muito forte, mas não é tão permanente. É como você disse, Itapiruna é quente o tempo inteiro, é um forno. É muito quente. Governador, assim, entramos, já falamos de Dom Antônio de Castro Maia, da Rede Globo, de Itaperuna, etc. Vamos direto ao ponto. Washington Reis teve uma questão na justiça. O senhor vai ser candidato a governador? Olha, eu estou apoiando Washington Reis. O problema que ele teve na justiça foi em primeira instância. Então, não deixa inelegível. Ele tem um outro problema de desmatamento, chamado crime ambiental, que o deixou inelegível. Ele está com recurso, né? Se ele ganhar o recurso, ele está liberado. No Brasil, a legislação ambiental ela é demasiadamente restritiva. Eu não sou um desmatador, quanto mais. Eu sou uma pessoa que prega a preservação. Mas você ter num país onde você mata uma pessoa, é crime afiançável, dependendo da circunstância, e você mata uma tartaruga, é crime inafiançável, é um exagero, né? Então, assim, ele não foi condenado porque roubou. Meu candidato é ele, né? Se ele não for, aí eu vou pensar o que eu vou fazer. Mas dá tempo de pensar ainda, a gente está em janeiro, governador. Mas olha só, eu sou uma pessoa conhecida no estado inteiro. Por exemplo, eu estou falando com você, vim passar aqui 10 dias no Espírito Santo. Eu estou no Espírito Santo. É uma praia aqui. Eu fui caminhar hoje de manhã. Parou o sujeito de Diamantina. Rapaz, não perca um podcast seu. É mesmo? Obrigado. Aí parou outro de Natividade. Ah, eu sou de Natividade. Sou lá de Orânia. Orânia. Sou lá de Orânia. Orânia, Natividade. Outro estava junto, eu sou de Querendo. Lembro do Agudo? Lembro. Aí veio uma senhorinha no prédio que eu estava entrando. Eu sou de Poço e Umbro. Ah, muito prazer. O rapaz que tirou foto comigo dentro do mar, de Itapiruna. Inclusive da família Tinoco, né? Parente aí. Família Tinoco é tradicional em Itaperuna. Tradicional. É. Não, eu acho que ele é neto do Tinoco, rapaz, bisneto. Porque tem alguns tinocos. A tinocada aqui tem uma galera falida que vive de aparência, mas tem uma galera bacana ainda. O pessoal jovem me reconheceu, perguntou, seu garotinho? Eu falei, essa aqui é minha esposa Rosinha, que é lá de Itapiruna. A gente sabe, tá? Eu falei, eu tive recentemente lá em Itapiruna, fui operado lá pelo doutor, médico de nariz. Acho que ele é o melhor do Brasil, pelo menos me disseram que é um craque. Né? O Alexandre Cury. Alexandre. Não, Alexandre Cury. Né? Eu fui consultar com ele em Itapiruna, o consultório particular dele, e depois ele me operou no Rio, que eu estava morando no Rio. Né? Ele é excelente médico. Né? Pois bem, mas assim, porque nós temos algumas questões. Assim, eu Você vê, fiz. por exemplo, você, na medicina, Itapiruna é uma referência no Estado. Sim, é uma referência, com certeza. Governador, mas a grande questão que nós temos assim, é o seguinte: o senhor é conhecido, evidentemente que o senhor é bastante conhecido, amado, odiado, polêmico, pacificador, etc. O senhor joga nas 11, porque assim, é muito conhecido e qualquer bola que eu levantar aqui, o senhor vai falar, evidentemente, de questão de econômica, ecológica, de corrupção, política, Rede Globo, Castro Maia e etc. Vai embora. A situação é a seguinte: porque a gente está em janeiro, a eleição tem um tempo. O senhor está pensando ainda? Porque, assim,
Entendeu? Tem o Olha, Senado, certo? eu tenho 3 opções, né? A primeira é que eu quero não me candidatar. A segunda, que eu posso ser candidato, eu tenho convite para ser candidato de 2 partidos para ser candidato a governador ou a senador. E tem convite de um outro partido para ser candidato a deputado federal, né? Você pergunta, sua família acha o quê? Minha mulher não quer que eu seja governador. Porque ela me conhece. Ela sabe que hoje, com a experiência que eu adquiri, com todas as informações que eu tenho hoje, eu, assumindo para governador, eu vou botar o Estado no lugar rápido, mas vai dar muito problema. Eu ganho no governo. Eu ganho, mas vou ter muito problema para governar. Outro dia, fazendo outra revelação para você, um grupo de empresários da cidade do Rio de Janeiro chamou numa reunião e falou: você precisa ser candidato. Mas eu não sou candidato. Não, você precisa ser candidato. Olha, de cabal para frente, o Estado vem acabando e agora acabou de acabar. E nós não gostamos do Eduardo. Nós não confiamos no Eduardo. Eduardo é isso, é aquilo, e pá, e pá. Olha, eu não sou candidato a governador. Não. Primeiro, eu não tenho recurso. Eu não tenho dinheiro para fazer campanha. Segundo, vocês vão comprar meu barulho? Porque eu, por exemplo, se eu ganhar, eu tenho que mexer firmemente na estrutura da polícia. Sistema prisional, polícia militar e polícia civil. Isso é um barulho grande. Eu não estou falando de pouca coisa, não. O sistema prisional do Rio de Janeiro movimenta bilhões dali de dentro. É que a gente costuma ver presídio só o pobre. Os grandes que estão presos são poderosos. Falei para eles. Segundo, vocês vão peitar o Ricardo Magro, que nomeou o secretário de Fazenda do Estado? É o dono da Secretaria de Fazenda do Estado. É o Ricardo Magro. Você vê que ele pinta o sete, não paga imposto no Rio, não paga em São Paulo, interditam a refinaria de Manguinhos, e ele está nem aí. Está morando em Miami, faz um jantar, vai o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, vai o governador do PL, Cláudio Castro, vai o presidente da Câmara, Hugo Mota, está todo mundo lá. Né? Aí eles, vocês pensam assim, a foto, eu penso o filme. Eu fico olhando o que vai acontecer. Vamos supor, eu venho numa campanha e venho detonando todo mundo, o povo já está de saco cheio de tudo, vamos votar no garotinho. Aí eu ganho. Aí vai se levantar contra mim judiciário, Ministério Público, polícia corrupta, um monte de prefeito, tudo envolvido com maracutaia. O que eu faço para governar? Entendeu? É uma situação complexa, não é simples. Por isso que a minha decisão tem que ser uma decisão pensada. Eu já não tenho mais 38 anos. Outra vez eu tinha 38, eu tenho 65. Eu tenho vigor, eu tenho saúde, eu tenho muita disposição, mas 65 anos nas costas, né? Muita facada aqui. Eu costumo dizer que minhas costas é uma mesa de sinuca, tem um buraco em cada ponto e dois no meio. Né? Então, já conheço os vícios, as malandragens da turma toda. Então, quando eu cheguei no Rio, Brizola me disse uma coisa certa vez: garotinho, o Rio é governado por máfias. Não tente brigar com todas de uma vez, que você não vai levar. Eu tentei isso, me isolar. Mas como é que é isso? Ele disse: olha, tem a máfia do transporte, que o dono é o Barata. Tem a máfia da mídia, que o dono é o Marinho. Tem a máfia do jogo, que o dono é o Anísio. Tem a máfia... Ele foi falando. Falei assim, se você quiser enfrentar todos, esquece. Ele disse, eu errei. Aí eu comecei tentando apaziguar. O tempo vai mostrando a você que quando a sociedade chega no nível de esgarçamento que está, só tem uma situação, é ruptura. Tem que mudar. Existe uma crise institucional humanitária
tremenda. Mas aí, governador, saiu na Folha da Manhã que o Vladimir esteve com paz e começaram a levantar uma série de questões de Vladimir, paz e Vladimir. Aí eu tenho que lhe perguntar isso. Isso na Folha da Manhã Olha hoje. só, eu e meu filho, nós nos respeitamos como pai, como filho, mas nós temos nossas diferenças políticas. É normal, né? Nós não vamos deixar de nos amar, né? Passar Ele Natal pensou, junto, como passaram, Réveillon. sim, mas politicamente ele tem um pensamento, eu tenho outro, né? Não quer dizer que se houver um grande entendimento do Estado de uma eleição que possa provocar o afastamento dessa elite política corrompida e dos setores que a sustentam, para que o Rio de Janeiro possa, como uma terra, depois de revirada, adubada, voltar a florescer, eu possa participar de um grande entendimento. Mas acho difícil, por causa da polarização nacional, porque ela se repete nos estados também. Porque, assim, Lula perdoou Alckmin, Alckmin perdoou Lula, eles são amigos, unha e carne, etc. Acho que o senhor não vai chegar tanto no que tange a Paz, Bacelar e Castro. Eu não tive com o Paes o mesmo problema que eu tive com Castro, Bacelar e Cabral, né? Eu tenho diferenças grandes com o Paes, né? Ele foi aliado de Cabral. E foi aliado no momento em que o Cabral estava com força. Cabral fez ele prefeito a primeira vez. Foi a Paris e escolheu ele candidato a prefeito em Paris, né? Mas Cabral está fora do jogo. Bacelar está fora do jogo. Cláudio, a meu ver, está fora do jogo. Ele. Peraí. O Paz está fora do jogo? Não. Falei, Bacelar está fora do jogo. Sim. Né? Cabral está fora do jogo. Né? E Castro? Fora do jogo, na minha opinião. É questão só de um tempinho. Né? Acho que as coisas vão acontecer e ele está fora do jogo. Talvez, né, a gente possa encontrar um meio de mudar. Eu não creio, mas talvez se encontre um meio de mudar por dentro do sistema, aproveitando alguma coisa ainda desse sistema. Eu acho difícil, mas há casos da história que isso acontece, né? Só quando o senhor está falando aí, governador, por exemplo, eu nunca. As pessoas diziam a plenos pulmões, esse erro eu não cometi. Por exemplo, alguns anos atrás se dizia Lula está fora do jogo, Dirceu está fora do jogo. Acho que o Lula deverá ser eleito ano que vem, melhor, esse ano. Dirceu como deputado, Eu não acho. não acha? Não acho. Eu acho que o sistema, ou ele vai esgarçar ou ele vai se recompor. É muito difícil, sem um líder, que esse sistema se recomponha ou se esgarce. Então, eles vão fazer a coexistência. Vão existir ali se tolerando. E o sistema já tem dois candidatos. Um pelo dito espectro da direita, que se chama Tarcísio de Freitas, mas que só vai se apresentar em março. E pelo dito espectro da centro-esquerda, anote aí o que eu estou te falando. Você vai ouvir isso pela primeira vez. O candidato será Geraldo Alckmin. O senhor tem certeza disso, governador? Olha a minha análise. Por quê? Porque existe uma figura que o nome dele já diz tudo. Chama-se Gilberto Kassab. Esse sabe tudo. É um gênio. Ele vai lançar o Ratinho candidato. Ele não vai nem ficar com o Bolsonaro e nem vai ficar com a esquerda. Ele vai ficar com a direita, ele vai querer ser uma voz de centro. A esquerda, eu acho que vai pensar duas vezes em lançar um candidato com 82 anos de idade. Só uma pergunta. O senhor hoje se coloca no campo da direita ou da esquerda ou do centro?
Não, eu sou trabalhista. O trabalhismo concilia o capital com o trabalho. Ok. A direita é extremamente capitalista, selvagem. A esquerda é sectária e quer botar o Estado para se meter até no seu umbigo. Getúlio fez o Brasil crescer 7% ao ano durante 15 anos, sendo um conciliador. O trabalhismo é aquele que concilia o capital, mas protege o trabalhador. Foi Getúlio que deu a carteira de trabalho, que deu a CLT, que deu todos os direitos que os trabalhadores têm. Inclusive, mesmo criticado, foi quem deu o direito de voto da mulher, que não votava. Né? Então, para mim, né, esse negócio de ficar batendo, é direita, é esquerda, é direita, é esquerda. Sinceramente, a maioria das pessoas de direita não sabe nem o que é direita. E muita Não, gente que. pleníssimo E, acordo. muita gente também que grita que é esquerda, se visitar Cuba e for sincero com ele mesmo, desiste de ser esquerda. De pleníssimo acordo. Acho que muita gente não sabe mesmo que isso é de direita, de esquerda e fica falando que é. Bom, o senhor entende, então, que Tarcísio vem e contra Alckmin. Alckmin. Uma eleição dura, uma eleição bem dividida. E o Ratinho, e o Ratinho com Kassab? Não, aí no segundo turno, aí é que eu acho. No segundo turno, o Ratinho vai para o Tarcísio, não vai para o Alckmin. Ele vem no primeiro turno. No primeiro turno, nós vamos ter uns 5 ou 6 candidatos, talvez até um pouquinho mais. Né? Você vai ver que quando o Bolsonaro saiu, né, já apareceram várias candidaturas no espectro chamado de direita. Quando o Lula se retirar, por causa desse conflito que há aí dentro do sistema, vão surgir várias candidaturas na esquerda. E o sistema vai amparar a candidatura de Geraldo Alckmin, porque tem futuro. O Lula não tem mais, tem 82 anos. Não tem mais futuro. Né? Nós vimos o que aconteceu com Biden, com toda a estrutura do capitalismo americano apoiando ele. Eu acho que o Lula não aguenta uma campanha. Mais 4 anos, não tem perspectiva. O sistema vai correr para algo. Mas aí você vai ter, o PT não vai aceitar que não seja um cara do PT. Aí o PT vai lançar candidato. Se o Lula tanto sabe disso, que ele puxou o Boulos para dentro do governo, para o Boulos não ser candidato a presidente quando ele anunciar que ele não é. Porque o Boulos, o pessoal lançaria o Boulos candidato sem o Lula. Só não lança porque o Lula é candidato. E o Boulos já disse, no PT eu só respeito o Lula. Cada história dele. Então, o senhor acha Então, que assim, o Lula morreu, o PT. não, não, não. Não, O Lula está vivíssimo. não, não, perdão, desculpa, eu me expressei mal. Estou dizendo o seguinte, que o Lula, assim, o PT vai durar o tempo de validade do PT é a vida do Lula. Se o Lula não viver mais 10 anos, ele ainda mantém unificado. Depois que o Lula se for, que já está com 80 anos, aí pode O ser que o Lula PT. nunca foi a peça-chave do PT. A peça-chave do PT, Lula sempre foi a peça-chave eleitoral do PT. Mas a coluna vertebral do PT chama-se José Dirceu. Foi ele que escreveu a ideologia, foi ele que unificou os movimentos de esquerda, a Aliança Libertadora Nacional, o Movimento de Emancipação do Proletariado, a Convergência Socialista, os trotskistas, e todos foram saindo aos poucos do PT. Um fundou o PST, outro fundou o PCO, outro fundou o PSOL, né? Enfim, foram saindo. Né? E ficaram ali alguns intelectuais, boa parte também saiu. A teologia da libertação, que era a comunidade de base do PT, também perdeu força e ficaram os sindicalistas e um pouco desse mundo acadêmico superado. Que não se comunica com as pessoas, que eu sou um acadêmico, eu tenho doutorado, etc.,
Não, eu não digo assim, fica. que tem uma ideia velha, entendeu? É uma ideia de que o mundo não mudou. Ou seja, continua acreditando em luta de classe, continua acreditando em ideologias que estão fora da realidade do mundo. Porque as tecnologias influenciaram as ideologias, por incrível que pareça. As tecnologias puderam dar às massas aquilo que só pessoas instruídas tinham. Se eu quiser ministrar um curso hoje de filosofia por aqui pelo telefone, falando com você, eu dou um curso de filosofia e quantas pessoas vão assistir? Coloca na Hotmart, bomba. Bomba, né? Então, as pessoas abriram os olhos. Eu, por exemplo, que fui um radical de esquerda, violento, né? Um dia eu vi uma pergunta diante de mim. Vem cá, quem matou mais? Hitler ou Stalin? Stalin matou mais. Mao Tse Tung Não, matou mais. hã? Mao Tse Tung na China matou mais que Hitler. Não, você somar. Não, Stalin também. Sim, com certeza. Então, se você somar quem o comunismo matou no mundo, infinitamente mais. Então, assim, da mesma maneira que eu, né, me encontrei, muitas outras pessoas estão se encontrando e descobrindo que Sócrates tinha razão. Qual é a razão dele? Ele dizia assim: a maior certeza que eu tenho é a dúvida. Né? Porque nós vivemos, esse século anterior era um século de certezas absolutas. O cara era capitalista, o capitalismo era a solução. Outro era comunista, dizia, eu sou comunista, convicto. Ou ninguém, honestamente, intelectualmente falando, o cara que tem integridade intelectual, ele sabe que ele não tem certeza. Só sei que nada sei. Né? Ou seja, aquelas coisas absolutas acabaram. Nós estamos vivendo no século. O século XXI vai ser o século da dúvida. Até que se estabeleça uma outra situação onde as pessoas vão buscar um consenso. Não é tanto aqui, nem é tanto aqui. A liberdade é inegociável. Isso é uma verdade. É inegociável. Né? Mas até onde vai a liberdade? Essa é uma outra pergunta também. Bom, mas se a gente for discutir filosofia aqui, o programa não Aham. acaba. Nós já estamos com 2 horas de programa. Pois é, governador, mas assim, então, as suas previsões para 2026 para a presidência, então, é Tarcísio e Eu tenho, Alckmin. eu tenho uma convicção. No Brasil, tudo acontece depois do carnaval. Então, não adianta eu decidir nada agora. Isso é uma convicção que eu tenho. O brasileiro agora está preocupado com o carnaval. Vou decidir para quê agora? Vou pensar nesse tempo, refletir. Né? Tá certo, governador. Eu poderia falar muito mais coisas com o senhor. A propósito, governador, o senhor está andando muito bem escoltado? Muito Muito bem escoltado. bem. Eu lhe agradeço imensamente, governador. Poderia falar muito mais coisas com o senhor. Fiz uma pauta aqui que eu Mas sabia olha, que não ia dar certo. nada impede que a gente faça outros bate-papos, né, sobre outros temas, né, que são interessantes para a nossa região, para o nosso estado. Alguns bate-papos temáticos também, podemos conversar. Eu achei ótima a conversa com você, embora eu reconheça que a conversa com você é bem diferente da que eu tenho com os outros. Aqui ficou muito mais no campo aqui, embora a gente tenha falado de tudo, mas a gente fez algumas divagações filosóficas aqui, falamos de figuras assim maravilhosas, como mesmo com toda a divergência do Antônio de Castro Maia, Fernando Rifan, né? Lembramos aqui de momentos importantes. Bom, gostaria de ouvir as considerações finais do senhor. Vinícius, olha, agradecer muito a você, agradecer ao povo de Itapiruna, sempre muito generoso comigo. Uma cidade acolhedora. Eu reconheço
que o povo itaperunense é um povo empreendedor, né? Me lembro quando teve aí a crise da Parmalat, né? A luta que o povo teve para não deixar fechar, né, a cooperativa de leite, uma luta grande. Então, agradecer a você essa oportunidade e mandar o meu abraço para todos aí. Só finalizando, governador, então, nesse mundo de incertezas, podemos ter a certeza que Bacelar, Castro e Cabral já não mais? Com certeza. O resto, tudo são possibilidades. Rapaz, aí, olha só, eu tenho informações, mas nem sempre minhas informações batem. Diz um amigo meu que se eu soubesse tudo, eu ganhava na Mega Sena. Mas assim, seguramente o senhor tem uma rede de apoio de informações que é uma coisa singular, né? Sim. É. Mas eu acho que nós vamos ter surpresas na Alerj. Vamos ter muitos deputados afastados do cargo, impedidos de serem candidatos, e vamos ter alguns mais presos. Também no campo das certezas. Com certeza. Governador, muito obrigado pela atenção. Aproveite bastante o Espírito Santo. Voltamos a nos falar. Obrigado. Um abraço.